Olá, a paz do Senhor Jesus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui com mais uma leitura diária, tá? E contando sempre com você. Tá? Compartilhe esse vídeo quanto você puder, se inscreva se você não é inscrito, faça aí o seu comentário, tá? Deixe o seu like, isso é de suma importância. Deus abençoe. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e vamos juntos nesse propósito. Pega a sua Bíblia e abre em Números, capítulo 15, a partir do versículo 17 até o 41. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de meter, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada. Como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar e não fizerdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e dali em diante, nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por erro e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação conforme o estatuto, e um bode para a expiação do pecado. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor. Por causa do seu erro, será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por erro para a expiação do pecado, oferecerá uma cabra de um ano, e o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo:
fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Números capítulo 16, versículos 1 a 40. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para os fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação, para ministrar-lhe, e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele. E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos, porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoriam de nós, nem tampouco nos trouxe a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura, arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso,
e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como no momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que, porventura, também nos não trague a terra a nós? Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: diz a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 1 a 47. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio,
tiveram um conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu. De maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no montim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoravam, e havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que o vejamos e acreditamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam, e chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani,
Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lo a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o vão do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou no sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Livro dos Salmos, de número 54, versículos 1 a 7. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não ponha a Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque me livrou de toda a angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Livro dos Provérbios, capítulo 11, versículos 5 e 6. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A justiça dos virtuosos livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Deus seja sempre louvado. Terminamos aqui mais uma leitura diária. Oferecemos aqui com alegria a vocês esta leitura, e com certeza tivemos o privilégio de ter aí o respaldo, do teu acompanhar, abrindo a sua Bíblia. Que o Senhor Jesus continua te inspirando, te enchendo da sua graça. Amém? Não deixa de compartilhar esse vídeo, por favor, compartilhe, viralize esse vídeo, torna conhecido este canal a tantos quantos que você puder. Tá? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Fica na paz, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.